vocês depois de um final de semana trabalhando juntos ali em Adamantina. É hora de voltar para casa e fazer a lição de casa. Então eu quero agradecer pelo tempo que nós tivemos juntos ali. De fato, como a Raquel disse, foi um tempo de muito trabalho, mas também de muita comunhão. E tempo, irmãos, que eu acredito, de tempo de unir as forças. E essa unidade de forças, eu creio, de todo o coração, que é extremamente importante e necessário para a igreja, especialmente nesses dias. Então foi um tempo de muito trabalho, de muita comunhão, e de estar junto também rever alguns companheiros de caminhada, alguns irmãos queridos, foi muito especial. Eu também quero desejar feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aqui, aquelas que depois vão acompanhar a mensagem pela internet. Hoje também tive um momento de agradecer a minha mãe. Presente sempre tem que ser alguém que pega para mim lá. Falo, compra um presente para ela, não deixa sem o presente. Então alguém sempre pega ali o meu presente, entrega para ela, e depois então a gente tem um tempo juntos de conversar e também mandar uma mensagem. Sempre é muito especial o Dia das Mães, não é? Amém. Irmãos, eu quero, por falar em mãe, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto. Abra a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versos 5 ao 17. É um trecho um pouco longo, mas é os versículos que vão nos dar base para a nossa conversa, para a nossa reflexão, para falar de uma mãe muito especial, chamada Isabel, que foi a mãe do precursor. E precursor é alguém que vai à frente, alguém que vai adiante, alguém que prepara o caminho para surgir em cena alguém mais importante do que ele. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. E o texto é Lucas 1, versos 5 ao 17. Eu vou fazer leitura aqui na NVI. Peço que os irmãos acompanhem na sua Bíblia e na sua versão. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca
tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Amém. Também está lá, desculpe, irmãos. Esse é o texto, voltando aqui. Esse é o texto base da nossa reflexão. Alguns detalhes e eu quero enfatizar aqui para vocês. O primeiro é que é muito lindo. Estava pensando isso enquanto estudava esse texto e pensava em outros textos das Escrituras. É muito lindo descobrir na Bíblia que Deus, além de criar o homem à sua imagem e semelhança, Ele o chama para ser coparticipante com Ele na administração da criação. Isso é maravilhoso, não é? Alguns textos eu não vou ler, eu vou só citar, e vocês depois podem conferir ao longo da semana. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis 2, 20, e outros versos do livro de Gênesis, que registram o princípio bíblico que nós chamamos e conhecemos como mordomia cristã. Esses textos mostram, fundamentam essa realidade, Deus chamando o homem para ser coparticipante com Ele na criação. Inclusive, Deus disse que não era bom que o homem estivesse ou vivesse só. Por isso, fez para ele alguém que o correspondesse, alguém que o auxiliasse. Se a sua esposa está do seu lado agora, olha para ela, ela é sua auxiliadora. Essa mulher, abençoada por Deus, foi criada para te auxiliar na caminhada. É lindo isso, não é? Homem e mulher, irmãos, desde o princípio, são parceiros e não inimigos. E ser parceiro, eu fiquei pensando nisso, nessa realidade. Ser parceiro significa desenvolver, construir uma parceria saudável, que tem como fundamento, como alicerce central, a gente nunca pode esquecer disso na relação conjugal, tem como alicerce central os ensinos da palavra de Deus. E é isso, irmãos, que vai possibilitar que ambos coexistam e cumpram o propósito de Deus na terra. Às vezes as pessoas que vão fazer curso de casamento perguntam, pastor, ou afirmam, mais afirmam do que perguntam, pastor, é difícil o casamento, não é? A vida a dois é um desafio, e eu confirmo, eu digo sim, a vida a dois é um grande desafio. E na realidade, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos descobrir que os projetos de Deus, embora sejam dele, sejam planejados por ele, nasçam no coração dele. Eu vou falar disso daqui a pouco, mais para o final da mensagem. E embora Deus trace o plano e os propósitos dele, e nada e ninguém na história muda, até tentam
interferir o projeto de Deus, mas nada muda e nada impede que o projeto de Deus aconteça. Você crê nisso? Eu creio, porque é isso que as Escrituras me mostram. E na realidade, os projetos de Deus, assim como o casamento e a família, é um grande desafio, irmãos. Não é fácil, porque são seres distintos, seres diferentes, seres com personalidades singulares, seres, pessoas, homem e mulher, que são gerados e saem de um contexto totalmente diferente. E num determinado momento da vida eles se unem na aliança do casamento. Esse foi o projeto de Deus. E na realidade, quando esses dois seres distintos, singulares, diferentes, eles se unem, é quando a gente começa a descobrir as qualidades, as diferenças e os desafios que o projeto de Deus na família e no casamento impõe sobre nós. É ou não é? E na realidade, o eixo de equilíbrio e de sustentação desse projeto é o próprio Deus e a sua palavra, irmãos. Por isso, escrevendo aos Efésios, eu fiz questão de mencionar esse texto. Eu não vou ler, eu vou citar e vocês leem e acompanhem durante a semana. Efésios capítulo 5, versos 22 ao 28. O apóstolo Paulo nos ensina um princípio importante sobre a submissão no casamento. E daqui a pouquinho eu vou fundamentar por que eu estou usando tudo isso aqui na introdução, essa realidade na introdução. Mas quando Paulo escreve aos Efésios essas orientações, essas instruções, ele está nos ensinando um princípio valioso sobre a submissão. E quando nós pensamos na submissão, irmãos, nós precisamos entender, à luz do texto bíblico, da instrução do apóstolo, que submissão entre casais não tem nada a ver com superioridade ou com inferioridade, ou seja, não tem nada a ver com alguém que é superior ao outro. Pelo contrário, o que a Bíblia nos ensina, o que Paulo nos instrui aqui, é que a submissão entre os casais, ela é caracterizada pela mutualidade. E é exatamente isso, essa submissão mútua, que garante uma relação equilibrada e saudável. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei de uma ilustração muito significativa de um professor que uma vez citou no seminário para mim, e eu nunca esqueci. Essa citação está gravada no meu caderno, mas mesmo que eu não tivesse escrito no caderno, ela está memorizada aqui e aqui. Essa ilustração, não sei quem gosta de patinação no gelo, eu aprecio muito a patinação no gelo. E ele usou essa ilustração da patinação no gelo. E o que isso ensina sobre essa mutualidade entre os casais? Ensina, irmãos, que ambos têm força na relação. Tanto o homem como a mulher têm força nessa relação. Desempenham um papel importante nessa relação homem e mulher, marido e mulher. E aí, olha que interessante, o homem nessa relação, usando a ilustração aqui da patinação no gelo, ele usa sua força para realçar a beleza e o movimento da sua auxiliadora, da sua mulher. Não é isso que a gente vê? Bom, eu como gosto de patinação no gelo, é isso que eu vejo quando eu assisto. O homem mais forte do que a mulher, fisicamente falando, e ele usa, ele emprega, ele aplica a sua força para que a mulher, então, ela desempenhe os seus movimentos com beleza, com leveza, com equilíbrio. É ou não é? E a mulher, por sua vez, ela não dá uma rasteira no homem e derruba ele no gelo. Pelo contrário, ela usa a sua força, olha que legal, para quê? Para auxiliar e completar os movimentos do homem durante
o exercício, os movimentos na patinação no gelo. Essa ilustração, irmãos, é perfeita, no meu ponto de vista, para reforçar essa mutualidade entre os casais. E outra coisa que eu destaquei nesse momento, pensando nisso, nessa relação homem e mulher, é que se teve um momento que o homem vibrou na criação, foi quando a mulher surgiu diante dele. E isso reflete na afirmação que Adão faz lá em Gênesis, capítulo 2, verso 23, está escrito assim: esta sim, olha a afirmação que Adão faz. Ele estava num lugar, imagina, irmãos, por um instante, aí, imagina o Éden, que era sim um lugar geográfico, dentro da geografia bíblica e dos trabalhos de estudo arqueológico, ainda há questionamentos e algumas dúvidas em relação ao local exato, o Éden, o local exato, mas o que importa é que esse local existe, e era um lugar, irmãos, que quando nós olhamos para a narrativa da criação, em Gênesis, isso vai alimentando, a narrativa vai alimentando a nossa imaginação. E aí a gente pensa, imagina que lugar lindo. Imagine Adão, logo depois Eva, os únicos seres humanos habitando aquele lugar. Um lugar formado, um lugar criado pelo próprio Deus. E eles estão ali cercados, irmãos, de natureza, cercado de animais, cercado de coisas lindas. Mas nesse momento, quando Deus cria a mulher e leva ela ao homem, é quando Adão vibra. E ele afirma: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A mulher, irmãos, não é uma segunda criação, como alguns imaginam quando leem a Bíblia. Eva é uma continuação de Adão. Olha para sua esposa, se ela está aí do seu lado, e fala assim: minha querida, você é a continuação. Você é uma continuação de quem eu sou. Olha só, coisa linda. Irmãos, isso nos ensina, eu vou fechar com isso, eu estou usando essa ilustração para fundamentar um pouco do que eu quero trabalhar aqui no desenvolvimento, mas isso nos ensina, dentre algumas coisas, que nós precisamos do outro. O outro, mulher, homem, nos completa parcialmente, porque quem nos completa totalmente é só a presença do nosso Deus. É só a presença de Deus que nos completa. E por que eu incluí tudo isso aqui? Pode dar mais um enter, Gui, por favor? Isso, tem algumas ênfases que eu destaquei. E por que eu incluí essa abordagem na introdução? Para enfatizar, irmãos, a importância das mulheres no propósito de Deus. As mulheres, elas sempre fizeram parte dos propósitos de Deus. Elas nunca foram excluídas. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, é isso que a gente vê, essa realidade. Homem e mulher parceiros, e ambos fazendo parte dos propósitos de Deus. E essa narrativa aqui que nós lemos no Evangelho de Lucas apresenta para nós uma mulher muito especial, chamada Isabel. E essa mulher, irmãos, quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que ela, além de muito especial, ela enfrentava um problema muito sério. Porque a Bíblia diz, Lucas registra que a Isabel era de idade avançada e era estéril. Lá no final eu vou falar das matriarcas.
Impressionante que as 3 matriarcas eram estéreis. E o texto diz, Lucas reforça isso, aponta isso, que Isabel, além de idosa, ela era estéril. E aqui cabe, lá no verso 7, aqui cabe uma nota importante. E essa realidade era muito forte naquele contexto cultural, mas é forte ainda nos nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente, em todas as partes do mundo. A maternidade, irmãos, ser mãe, era vista como a mais elevada vocação que uma mulher podia receber de Deus. Logo, aquelas que não tinham, que não conseguiam por algum problema de saúde, que não conseguiam gerar um filho, elas eram humilhadas, elas eram, por causa da infertilidade, elas passavam vergonha e desonra social. E infelizmente, muitas dessas mulheres até preferiam o isolamento social para não passar por essa humilhação e essa desonra. Essa era a realidade de Isabel. Mas o texto também no versículo 6, 5 e 6, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Lucas destaca que ela era mulher de Zacarias, que era um sacerdote naquela época, e inclusive ela era descendente de Arão. E mais uma qualidade que Lucas aponta, ele escreve que Isabel era considerada justa aos olhos de Deus. Ou seja, essa mulher possuía uma qualidade, irmãos, distinta no seu tempo. E uma coisa que me chama a atenção quando eu olho para o texto é que essa justiça, eu vou falar um pouquinho sobre isso, o que a Bíblia nesse contexto, nesse texto, ela define como justiça, e em outros textos. Mas o que me chama a atenção é que essa qualidade distinta acompanhou Isabel por toda a sua vida. Provavelmente, irmãos, aos olhos da sociedade, naquela época, ela era considerada desonrada. Mas aos olhos de Deus, ela era considerada justa. E quando eu estava pensando nisso, uma das coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu apontei aqui, é que o que de fato importa, irmãos, é como nós somos conhecidos diante dos olhos de Deus. O que de fato importa na nossa jornada é conhecer a Deus e viver de acordo com os seus valores. É isso que importa, irmãos. Às vezes nós olhamos ao nosso entorno, ao nosso ao redor, nós olhamos o nosso mundo, a nossa sociedade se desfazendo nos seus valores mais essenciais. Nós vemos pessoas que nós amamos, que nós caminhamos juntos, pessoas que estão ao nosso lado se corrompendo. Mas o que importa para nós, irmãos, é continuar, nunca esqueça disso, é continuar perseverando, é continuar guardando no coração os valores da palavra de Deus. E é isso que vai fazer diferença na nossa vida, independente do ambiente, do contexto onde nós estamos. E é essa a qualidade que Lucas aponta ao escrever que Isabel foi considerada justa aos olhos de Deus. Talvez o nosso destaque quando a gente passa por esse texto é lembrar da linhagem sacerdotal. Ela era descendente de Arão. Certamente isso era muito importante naquela época, irmãos. Certamente vir de uma linhagem sacerdotal era uma coisa muito valorizada pela sociedade naquela época. Mas quando eu olhei para o texto, o Espírito Santo ministrou no meu coração que o que de fato importa é como Deus nos enxerga. É como Deus olha para nós, é a vida que nós levamos diante dEle, guiados, fundamentados, alicerçados nos valores da palavra de Deus, irmãos. É assim que as mães que estão aqui me ouvindo devem instruir os teus filhos.
É assim que eu procuro, irmãos, instruir os meus filhos em casa e mostrar para eles que, ainda que os valores considerados essenciais, como por exemplo verdade, honestidade, sinceridade, caráter verdadeiro e íntegro, ainda que isso esteja se deteriorando nesse mundo, nós nos guiamos, nós nos baseamos nos valores de Deus. E tem uma coisa, irmãos, os valores de Deus não mudam, independente do contexto, independente do tempo. Às vezes, um dos grandes questionamentos dos críticos e dos ascéticos desse tempo é apontar, mas o mundo mudou. As pessoas mudaram. O mundo é outro, nós não estamos mais lá no século I, nós estamos no século XXI. Irmãos, esse é um argumento fajuto e fraco diante do poder da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é imutável. E ainda que a sociedade não reconheça os valores de Deus, eles continuam prevalecendo. E eles continuam sendo o alicerce fundamental, onde a sua igreja, onde nós construímos a nossa vida. Amém? É isso que importa, irmãos. Nós precisamos lembrar que ser considerado justo, preciso entendermos isso à luz do texto bíblico. Ser considerado justo aos olhos de Deus tem a ver com o modo de vida, irmãos. De novo, fazendo um link com a linhagem sacerdotal e fazendo uma aplicação para os nossos dias. Não adianta nascer na igreja, irmãos. Eu canso de falar isso para os meus filhos em casa. É importante nascer num contexto cristão, sim ou não? Sim, com certeza, irmãos. Porque nascer num contexto cristão significa, se formos fiéis a Deus, que nós vamos cuidar e instruir os nossos filhos nos valores da palavra de Deus. E se nós não fizermos isso, irmãos, dentro de casa, o mundo vai ensinar eles com valores totalmente corrompidos. Mas uma coisa que precisa ficar clara aos nossos olhos, isso é uma realidade quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Um exemplo é o povo de Israel. Nós falamos disso aqui quarta-feira no estudo bíblico. Fizemos algumas considerações. Um povo chamado por Deus. É ou não é? Um povo da aliança. Um povo, irmãos, preste atenção nisso. Um povo que Deus firma com eles um compromisso de aliança. Mas que quando nós olhamos para a trajetória do povo de Israel, nós percebemos um povo distante de Deus. Um povo totalmente influenciável pelo meio onde eles estavam vivendo. E as pessoas perguntam às vezes, pastor, por que logo saiu do Egito? Deus escreveu os 10 mandamentos. Porque por meio dos 10 mandamentos, irmãos, Deus estava mostrando para o povo duas coisas. Primeiro, Ele estava revelando o amor dEle. A lei, os 10 mandamentos, e tudo que engloba a lei, não só os 10 mandamentos, é uma forma de Deus expressar o seu amor pelo povo de Israel. E a segunda, é que Deus estava dizendo para eles, vocês precisam aprender a viver de acordo com os meus parâmetros, com os meus padrões. Então, irmãos, não basta nascermos num lar cristão. Não basta, entenda isso, nós passarmos uma vida inteira dentro de uma igreja evangélica, uma igreja cristã. O que nós precisamos, irmãos, é nos lembrarmos que a nossa vida, ela é construída, ela é desenvolvida a partir dos parâmetros que Deus estabeleceu para nós. É isso que vai fazer diferença na nossa vida, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora. Porque trata-se de um modo de vida desenvolvido a partir dos parâmetros que Deus estabeleceu na sua palavra. E mais, irmãos, esse estilo de vida, esse modo de vida, deve nos acompanhar por toda a nossa jornada.
Eu fico triste, irmãos, eu confesso para vocês, eu fico triste. Quando eu olho para trás, quando eu puxo um histórico de alguns amigos, irmãos, queridos, preciosos, pessoas que cresceram junto comigo, que se encontraram comigo na caminhada cristã e hoje estão distantes do Senhor. Pessoas que eu, quando cheguei aqui em Três Lagoas, e já completei 8 anos de caminhada aqui, pessoas que eu investi na vida, pessoas que eu sorri junto, que eu chorei junto, que eu caminhei junto, hoje já não estão mais aqui. E o que isso ensina para nós, irmãos, é que essa justiça, que tem a ver com obediência à palavra de Deus, que tem a ver com esse modo de vida orientado pela palavra de Deus, deve nos acompanhar todos os dias da nossa vida, até o fim da nossa jornada. Nós não somos crentes, irmãos, uma vez por semana. Nós não somos discípulos de Jesus uma vez por mês, uma vez por ano. Nós não somos discípulos por temporadas, mas nós somos discípulos diariamente. Aqueles que de fato carregam a sua cruz e constroem a sua vida de acordo com os valores da palavra de Deus. E quando nós olhamos para o texto aqui de Lucas, olha lá o versículo 6, a definição bíblica de justiça. É uma definição, é uma justiça, que mantém uma relação direta. Olha só o versículo 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Olha só a sequência. Obedecendo de modo irrepreensível. Olha só, a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Essa é a definição bíblica de justiça nesse texto. Justo aos olhos de Deus é alguém que vive os seus mandamentos. E eu vou passar esses textos, vou citar exemplos e textos, eu não vou entrar aqui, mas eu fiz questão de citar aqui na mensagem exemplos que nós encontramos desse princípio no Antigo Testamento. Dois personagens se destacam, dentre outros, ok? Primeiro é Noé, Gênesis 6, 9. Eu quero ver esse texto com vocês, vamos lá. Gênesis 6, 9, olha o que o autor de Gênesis registra sobre Noé. Gênesis capítulo 6, verso 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo. Olha só, como a Bíblia define justiça aqui na realidade de Noé. Ele andava com Deus. Ser justo, irmãos, significa andar com Deus. Significa temer o Senhor. Quer ver outro texto? Jó capítulo 1, verso 1. Olha só que texto importante, fazendo referência a Jó. Jó capítulo 1, verso 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Olha só. E outros exemplos que a Bíblia destaca de homens e mulheres justos na Bíblia. Aqueles que andavam com Deus. Aqueles que temiam os preceitos do Senhor. E um outro ponto, irmãos, quando eu olhei para a vida de Isabel, pensando nessa questão da justiça, de ser obediente a Deus, de andar com Deus, de temer os princípios do Senhor, eu fiquei me lembrando que a Bíblia nos ensina, preste atenção nisso, porque isso é um questionamento de muitas pessoas que estão na igreja. Elas questionam o caráter de Deus a partir das circunstâncias difíceis que elas estão vivendo. Mas a Bíblia nos ensina a fazer o processo contrário, irmãos. Nós questionamos não Deus e a sua justiça,
Mas nós questionamos as circunstâncias através do caráter de Deus, porque Deus é justo. E olha só o que a Bíblia nos ensina na realidade de Isabel e outros exemplos. Que ser considerado justo aos olhos de Deus não significa que nós estaremos imunes às circunstâncias difíceis da vida. Porque circunstâncias difíceis da vida, irmãos, todos nós enfrentaremos. É ou não é? Todos nós passaremos. E talvez a grande questão disso é que todos nós estamos inseridos num meio circunstancial que a todo tempo sofre influência de tantas coisas, irmãos. E de fato, em algum momento, nós seremos atingidos por alguma situação difícil. Mesmo sendo justos aos olhos de Deus. Mesmo sendo justo aos olhos de Deus. Mas tem um lado bom da história. Qual é o lado bom da história? É que Deus intervém ao nosso favor e transforma completamente a situação adversa em alegria na nossa vida. Amém? Amém. Você já passou por isso alguns momentos? Onde você olha assim no cenário, onde você está imerso numa situação difícil. E aos nossos olhos humanos, irmãos, aos nossos olhos humanos, nós não enxergamos respostas. Nós não enxergamos uma saída. E nessa hora, o nosso exercício é o exercício da fé. É olhar para a situação difícil e julgá-la a partir do caráter do Deus que nós servimos, que é um Deus justo e fiel. E que vem ao nosso socorro, que vem ao nosso favor, que intervém e transforma completamente uma situação difícil, adversa, uma situação de sofrimento em alegria. Aleluia. O texto diz lá no versos 13 ao 17, olha só, Isabel era estéril, de idade avançada, porém Deus ouviu a oração de Zacarias. Vai saber, irmãos, quanto tempo, o texto não descreve, nós não sabemos disso, mas vai saber quantos turnos, quanta oração durante o seu turno no serviço sacerdotal, Zacarias dirigiu a Deus pedindo um filho. E Deus deu a esse casal um filho muito especial. E aí entra aqui uma outra mensagem. Nessa não dá tempo de incluir um pouco da história de João Batista, mas foi um homem de Deus, irmãos. Foi um homem muito especial. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém? Só que as promessas de Deus se cumprem no tempo dele e não no nosso. Abraão, por exemplo, depois de 25 anos nasceu Isaac. Vou falar daqui a pouquinho disso. Zacarias, nós nem sabemos o tempo. Mas o que importa não é o tempo, irmãos. Eu sei que a gente quer acelerar o relógio muitas vezes, não é? Principalmente quando a situação é difícil. Quando a situação é angustiante, ela é totalmente adversa a nós, a gente quer acelerar o tempo. Mas as promessas de Deus, elas sempre se cumprem. E as promessas de Deus, irmãos, elas estão ligadas aos seus propósitos. João Batista foi gerado sobre uma promessa de Deus. Lá em Isaías capítulo 40, verso 3, nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Ele foi gerado sobre uma promessa de Deus. E a vida dele se desenrola, se desenvolve exatamente em conformidade com os propósitos do Senhor. João Batista foi a voz que clamou no deserto.
Vós, lembra? Olha aí Isaías 43. Vós que clama no deserto, façam veredas ou caminhos retos para o Senhor. Esse foi João Batista, irmãos, que preparou o caminho para entrar em cena a pessoa mais importante da história da humanidade, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E eu quero encerrar, e eu quero apontar ainda mais uma realidade fantástica ensinada na Bíblia, envolvendo pais, envolvendo mães e filhos. A primeira realidade é que as mulheres, elas são progenitoras de um dos mais lindos projetos de Deus na história da humanidade. Mulher, você que está aqui me ouvindo, mãe, você que está aqui me ouvindo, isso é maravilhoso. Vocês são progenitoras, receberam de Deus o dom de gerar uma vida. Receberam de Deus o dom de gerar filhos, de estabelecer uma descendência. E é essa descendência que dará sequência no desenvolvimento do propósito de Deus na história. E isso é tão real, irmãos, isso é tão maravilhoso que a Bíblia registra. E eu fiz questão aqui de destacar alguns exemplos do Antigo e do Novo Testamento. Olha só, Gênesis capítulo 21, Sara dá à luz a Isaac. E através de Isaac, olha só o propósito de Deus. Estou resumindo aqui a história para não dar tempo de entrar em tudo aqui. Através de Isaac, Deus dá início à formação de uma nação. Abraão era idoso, Sara era idosa. Abraão tinha 100 anos, irmãos. E às vezes as pessoas me perguntam, é comum me perguntar isso, pastor, como uma pessoa gera um filho com 100 anos, o homem, e a mulher com 90? Só tem uma explicação, irmãos, uma intervenção sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque para Deus, nada é impossível. Quer ver outro exemplo? Rebeca deu à luz aos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó nasce, só aqui no carcanhar de Esaú, querendo puxar ele para dentro para ele sair primeiro, que o primogênito tinha direitos, privilégios naquela cultura, naquele tempo. Deu à luz a Esaú e Jacó. Por que isso é significativo, irmãos? Primeiro, pela ação poderosa de Deus, eu vou falar daqui a pouco, mas através de Esaú e Jacó, dá início à formação das 12 tribos de Israel. Olha o propósito de Deus, irmãos. Percebeu como Deus pega uma situação que aos olhos humanos é uma situação impossível, e Ele reverte para cumprir o seu propósito? Deus faz isso, irmãos. Quer ver outro exemplo? Raquel, não é a nossa aqui não. Raquel deu à luz a José e Benjamim. E detalhe, irmão, Sara, Rebeca e Raquel são as 3 matriarcas. E as 3 eram estéreis, não podiam gerar filhos. Raquel dá à luz a 2 meninos. José, lembra de José, o governador do Egito? E deu à luz a Benjamim. A princípio, ela deu o nome de Benoni, porque logo após o parto ela morreu, filho do meu sofrimento. Mas aí o pai muda o nome, não, ele se chamará Benjamim. Qual foi a importância de José, irmãos? Foi um instrumento de Deus para preservar, olha só, para preservar sua descendência quando a fome foi rigorosa na terra. Lembra daqueles 7 anos de fome que se estendeu do Egito para outras regiões? Quer ver outro exemplo? Isabel, nós citamos aqui, foi motivo da nossa mensagem.
que gerou João Batista, que foi um profeta de Deus. E por último, Maria, que deu à luz, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, deu à luz a Jesus, o Salvador do mundo. Está vendo como que as mulheres são importantes? Está vendo como elas fazem parte dos propósitos de Deus, irmãos? E esses dois exemplos, eu vou encerrar com isso, e vou falar um pouquinho sobre os filhos. Confirmam duas realidades. Primeiro, a ação poderosa de Deus revelando quem Ele é. O nosso Deus é o autor da vida. Amém? Não há circunstâncias, irmãos. Por mais difícil que seja, não há circunstâncias que Deus não possa reverter. Sabe por que Ele faz isso? Para a glória do seu nome, e porque Ele tem um propósito em andamento, e Ele por sua graça nos chama e nos inclui nesse propósito. E a segunda realidade é o caráter irrevogável do propósito de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que quando Deus determina um propósito, nada e ninguém pode impedir. Olha que eu já vi coisas nessa vida, irmãos, embora sendo jovem. Bom, pelo menos eu me considero. Esses dias, irmãos, eu fui cumprimentar uma amiga, e ela veio me cumprimentar e me saudou. Bom dia, senhor. Me saudou como um senhor. Eu recebi, irmãos, como educação, lógico. Mas depois eu fiquei encucado, fiquei pensando, gente, será que eu estou ficando tão acabado e tão velho assim? Aí ontem ainda estava com um grupo de estudo bíblico, a pessoa viu minha carequinha e falou, pastor, fez esse comentário para mim, falou, pastor, o senhor está ficando cada vez mais careca. Mas, irmãos, voltando aqui para o que é sério, o que Deus determina, ninguém pode impedir. E olha que eu já vi coisa, irmãos, nessa vida. Pessoas se levantam, estruturas se levantam contra, pessoas influentes com força, mas o que Deus determina, ninguém pode impedir. Ele cumpre o propósito dele, irmãos, ele sempre cumpre. E agora, eu quero fazer um apontamento sobre os filhos, porque daqui a pouco nós vamos entregar a lembrança para as mães, e eu quero fazer um ato profético baseado nas Escrituras. Eu quero fazer um ato profético com os filhos e as mães que estão aqui. Quero dizer, irmãos, que os filhos, eles são gerados para viver os propósitos de Deus. Eu tenho falado isso para os meus filhos em casa. Os filhos são gerados para viver os propósitos de Deus. João Batista, o texto diz que ele foi motivo de prazer e grande alegria para os pais. O texto também menciona, eu acho isso uma coisa assim, isso me mexe comigo todas as vezes que eu encontro esse destaque no texto de Lucas. Lucas menciona que João Batista foi cheio, olha só, irmãos, cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Que ele foi consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ficou por um tempo no deserto, e quando ele surge, o que ele surge mostrando? Que ele nasceu para cumprir os propósitos de Deus. Ele foi adiante do Senhor no Espírito. Lucas enfatiza no poder de Elias, fazendo referência ao grande profeta Elias no Antigo Testamento. Esses dias eu estava comentando com um pastor amigo meu, eu falei, olha, Moisés foi um grande profeta, irmãos, mas eu vou falar para vocês, olha o exemplo de Elias e Eliseu. Grandes profetas de Deus, irmãos. E Lucas faz essa ligação entre João Batista e Elias, entre Elias e João Batista.
E foi exatamente isso que João Batista fez. Ele veio para servir os propósitos de Deus, para deixar um povo preparado para o Senhor. E eu quero encerrar lendo essa palavra profética, sobre a qual eu quero orar pelas mães e pelos filhos que estão aqui. Acompanhe junto comigo Lucas capítulo 1. Talvez você ainda esteja com o texto aí de Lucas aberto. 1, versos 76 ao 79. Zacarias libera sobre o seu filho João Batista uma palavra profética, irmãos. E quando eu estava lendo, prestando atenção nessa palavra profética, eu me lembrei que isso é um grande ensino para nós, reforça a importância dessa prática na relação dos pais com os filhos. Esses dias, conversando com a minha irmã, que está grávida, vai ganhar bebê daqui a pouco, eu disse para ela: ore pela sua filha, dá já desde o ventre materno, põe a mãozinha na barriga, declara a bênção de Deus sobre ela, profetiza as bênçãos de Deus sobre ela. Olha o que Zacarias está fazendo, versos 76 ao 79. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Olha que palavra, irmãos. E o que a gente vai descobrir logo na sequência da narrativa? Quem surge em cena? O sol nascente. O Salvador do mundo. Aquele que veio para nos salvar e para nos guiar em completa paz. Amém? Feche os seus olhos. Eu gostaria de ter um momento de oração com vocês. Aqueles que vão nos acompanhar depois, ouvir e estudar a mensagem e compartilhar com outras pessoas, para que o maior número de pessoas tenha contato com a palavra de Deus, sejam abençoadas. Eu quero te encorajar a perseverar no Senhor, e que a luz de Cristo brilhe sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém.